Agente público é toda pessoa que detenha um relacionamento, não importa o tipo de vínculo, não importa se remunerado ou não, não interessa, toda pessoa que detém um relacionamento com o Estado. Você tem que lembrar que a administração pública, o Estado, blá blá blá, o poder público, minha avó, quem você quiser chamar, esses caras, ou esse cara, no caso, né, a administração pública, tem a função de atender interesse da sociedade. E é óbvio que esse atendimento a interesse tem que ser feito por alguém concretamente. O Estado, ele, no primeiro momento, ele atua através do governo. Que você lá no direito constitucional aprende essa estrutura, né? Que o governo está ali para criar as políticas, para criar as demandas da sociedade. Agora, alguém tem que colocar a mão na massa. E quem coloca a mão na massa é esse grupo aqui chamado de agentes públicos, tá? Então, o que necessariamente vem a ser um agente público? É toda pessoa que executa atividade em nome do Estado. E aí, eu queria muito que você entendesse esse ponto. Eu não vou definir uma pessoa como agente público porque ela fez concurso público, porque não é o único meio de você entrar na administração. Eu não vou definir a pessoa como agente público porque ela recebe dinheiro do Estado, porque existem agentes públicos que trabalham de graça. Então, esses tópicos não me interessam. Tempo de contrato, tipo de vínculo, remuneração, sim ou não, isso não faz diferença nenhuma. Para você entender o que é um agente público, você tem que entender a estrutura do relacionamento dele com o Estado. É esse que é o grande ponto. Então, assim, eu não estou nem aí. Se o cara recebe dinheiro, beleza, não recebe, dane-se. O que interessa é você saber identificar um agente público. Inclusive, quando você for estudar improbidade, quando você for estudar estatuto, quando você... Não estatuto, porque o estatuto é muito específico, né? Mas quando você for estudar algumas legislações posteriores, você vai ver muito esse termo. Ah, agente público é toda pessoa que... E aí vem uma pregada de coisa dizendo exatamente o que eu vou esquematizar para você agora, tá? Então, é o seguinte, eu vou te apresentar a classificação mais moderna que nós temos, que é uma classificação aí trabalhada em cima da classificação tradicional do professor Eri Lopes Meireles, que é uma doutrina clássica nossa, mas melhorada para modernizar o nosso entendimento. Então, é o seguinte... Quando você fala agentes públicos, nós temos três grandes grupos, tá? Nós temos os agentes administrativos, que é um grupinho de pessoas que a gente vai conversar já já. Nós temos os agentes políticos e nós temos... Nossa, minha letra está cada vez melhor, né? Eu tenho que evoluir nisso. E nós temos também os chamados particulares em colaboração. E presta muita atenção nesse grupo aqui, tá? Quando a gente for conversar sobre ele, que isso aqui é um ponto muito legal para você se arrebentar na prova. Porque se você não entender esse ponto, a coisa vai dar meio uma enrolada. É o seguinte, eu quero que você visualize essa tríade que a gente vai desenvolver. Por quê? Basicamente, o que vai estabelecer se o cara é um agente administrativo, se ele é um político, se ele é um particular em colaboração, é o tipo de relação que ele detém com o Estado. Novamente, não me interessa se fez concurso ou não, não me interessa se recebe dinheiro ou não. O que me interessa é o tipo de relacionamento que se desenvolve. E aí, vamos lá. Os agentes administrativos são os mais tradicionais da administração pública. São aqueles que trabalham para um caramba. São aqueles que ralam mesmo. É o pessoal que está na linha de frente ali, na pancadaria da atividade administrativa. Tá? Então, você vai ter aqui nesse grupo de agentes públicos uma subclassificação que vai se dividir aqui em três subgrupos, digamos assim. Então, o agente administrativo ele pode ser um servidor público, ele pode ser um empregado público, ou ele pode ser um funcionário público, sendo que esse último termo aqui está cada vez mais em desuso, tá? E a gente vai conversar já já o porquê disso. É o seguinte, vamos lá. Agente administrativo é aquele cara que passa a receber do Estado a competência de ação. Então, não tenha dúvida que aqui dentro nós temos as pessoas mais importantes da administração pública. Você, futuramente, que está se preparando para assumir um cargo público na posição de agente administrativo. E você vai enxergar isso cada vez melhor depois. Claro, exceção se você for fazer uma prova jurídica, que a gente vai falar já já. Mas você que está aí assistindo essa aula, vou fazer prova para o PNSS, para a polícia, para... Não interessa. Você vai entrar aqui. Receita Federal, não me importa. Você será um agente administrativo. Agora, como que eu vou saber identificar se eu estou diante de um servidor público, de um empregado público ou de um funcionário público? Aliás, aqui fica claro por que está errado você chamar todo mundo de servidor público, né? Você vê que o servidor público é uma coisinha no meio de uma classificação gigantesca. Mas tudo bem, vamos lá. Como que eu vou saber que eu sou um servidor público? Simples, o regime de direitos que eu tenho estabelecido junto ao Estado. Para você ser um agente administrativo, em regra,
você tem que passar no concurso público. Tá? Só que essa regra, ela, como é uma regra, tem uma pequena exceção. Para você ser realmente um agente público que tenha que passar em concurso, ou melhor, pelo fato de você ser um agente que passou em concurso, ou você vai ser um servidor, ou você vai ser um empregado público, tá? No caso do funcionário público, a gente vai conversar já já, esse cara não faz necessariamente o processo que a gente está acostumado, que é o concurso público. Aqui fica o ponto mais fácil do mundo. Porque assim, tá chato, eu sei. Porra, mas eu já estou vendo um monte de coisa que eu não estou entendendo. Calma, a coisa vai se desenrolar agora. Se você faz concurso para uma entidade pública e que a sua regência de direitos vai se dar através de um estatuto, você passa a ser chamado servidor público. É só isso que te faz ser o servidor público. Você passar no concurso e a tua regência de direitos ser feita pelo estatuto.